Primeiro, bem-vindas ao Make Belly Dancer Resistente, o espaço perfeito para vocês fazerem maquiagens perfeitas e que não saem quando vocês dançam. Eu sou Gabriel Eng, especialista em maquiagem Belly Dancer, e o tema da aula de hoje é maquiagem em pele madura. Então, trouxe algumas coisas aqui, não assustem, eu tô com umas anotações para não esquecer de nada para falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero começar perguntando para vocês se vocês já tiveram algum problema com maquiagem na pele de vocês, se vocês já viram acontecer, porque é bem comum a gente ver. A gente vê até maquiadores que não conseguem fazer maquiagem em pele madura. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem algumas linhas de expressão e aí ela faz a maquiagem, ela tem a impressão de que ela fica mais envelhecida, né? Parece que a maquiagem envelhece ela. A gente vai entender por que isso acontece muitas vezes e como você pode evitar esse problema no caso de você fazer a sua automaquiagem. Eu tô sem maquiagem hoje justamente pra gente ver essa questão das linhas de expressão, sobre rugas, e a gente vai entender direitinho como funciona esse processo, tá? Então bora lá. Para começar a falar para vocês, primeiro a gente precisa definir e entender o que são linhas de expressão e o que são rugas. Tem as rugas fixas e as rugas móveis. Então, linha de expressão, basicamente o que é? É quando você movimenta o rosto e ela forma algumas linhas. No meu caso, por exemplo, que eu tô com 41 anos, quando eu sorrio, ó, eu tenho áreas que ficam mais marcadinhas já, essas linhas de expressão. Mas elas são consideradas rugas? Elas são consideradas rugas móveis, né? Porque quando eu tô inerte, sem movimento, você não vê as rugas. E a diferença para as rugas é que, de tanto fazer esses movimentos, às vezes essa linha de expressão ela fica congelada. Então, mesmo quando você tá com o rosto parado, você vê essas linhas de expressão congeladas. Então, são as rugas fixas, né? Independente do tipo de linha de expressão, a gente tem que tomar cuidado para não marcar. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês sabem com que idade é considerada uma pele madura. Agora que eu vou chatear todas vocês. Uma pele considerada uma pele madura, uma pele que passou dos 25 anos. É isso mesmo, gente. 25 anos é quando começam a se formar as linhas de expressão, então já é considerado uma pele madura. Eu confesso que eu acho muito cedo. Eu colocaria a partir dos 40 anos uma pele madura. Mas a gente pode começar a considerar que a partir dos 25 anos já é considerado uma pele madura. A gente tem o conceito de uma pele madura, uma pele que é mais envelhecida. Só que toda pele madura, ela é igual? A gente tem que entender que não. Porque tem vários fatores aí que entram nessa jogada. O primeiro deles, que a gente pode falar, é a questão da etnia, né? Então, se você for pegar uma pessoa de 50 anos, que ela é uma pessoa bem branquinha, e você colocar do outro lado uma pessoa de 50 anos negra, essa pessoa negra, ela tende a ter uma aparência muito mais jovem do que uma pessoa que é muito branca, certo? E isso tem uma explicação, um fator. A melanina que a gente tem na pele, ela ajuda a reter água, então essas peles elas são mais hidratadas. E quanto mais hidratação a gente tem na pele, menos a gente tem essa percepção do envelhecimento na pele. Então as rugas, elas vão sendo formadas geralmente por falta de hidratação. Claro que entra um processo aí do envelhecimento natural e quanto mais a gente vai ficando velho, menos a pele consegue se hidratar, e esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, mas é levar em consideração que uma pele madura de uma pessoa negra é muito diferente de uma pele de uma pessoa branca, por exemplo, tá? Outras questões vão influenciar nessa característica dessa pele. Então, por exemplo, eu tenho uma pele... Tô dando um exemplo, tá? Porque minha pele não é tão branca, mas assim, uma pele que é bem branca, ela tende a desidratar com mais facilidade. Então, na hora da gente fazer essa maquiagem, passar por esse processo, a gente precisa dar muito mais hidratação para essa pele, tomar muito mais cuidado com ela do que uma pele que é mais escura, tá? E aí entra a característica também dos tipos de pele. Uma pessoa que tem uma pele mais oleosa, geralmente a gente não gosta muito de ter a pele oleosa, eu sei, é um pouco desagradável, né? As pessoas lutam contra a questão do óleo, mas tem um fator muito, muito positivo,
que é as peles que são mais oleosas, elas tendem a envelhecer com um pouco mais de lentidão. Então essa característica da pele oleosa, que para muitos é uma questão ruim, acaba sendo uma bênção. A minha pele, por exemplo, é uma pele mista. Eu trato ela com óleos, eu passo óleos para combater a oleosidade, eu posso falar melhor um pouquinho depois para vocês sobre esse processo. E por eu sempre estar com a pele com óleos, meu envelhecimento foi um pouco retardado, vamos dizer assim, porque eu tenho 41 anos e a minha pele não é assim uma pele que se diga, nossa, que pele, mas é uma pele que está envelhecendo bem por conta dessa questão da hidratação. Então vamos lá, ó, essa questão da hidratação é importante porque quanto mais envelhecida essa pele, quanto mais madura é essa pele, mais ela tende a ser desidratada. E quando a pele está desidratada, ela tende a receber com uma certa dificuldade a maquiagem. Então pensa assim, se você passa um produto cremoso em cima de uma substância, de uma área que seja lisinha, né, que seja mais sedosa, essa maquiagem ela interage com a pele. Então a pele, quando ela está muito seca, a tendência é ela tentar puxar a hidratação do que está na pele, no caso da maquiagem. Então se eu passo uma base numa pele que ela já está desidratada, a tendência é essa pele puxar essa oleosidade da base, que dá aquele aspecto mais ressecado. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas características de como a gente vai fazer para evitar de marcar essas linhas de expressão. Então eu posso dizer que assim, ó, você tá com a pele desidratada, né? Se você tem uma pele madura, sua pele já com certeza é uma pele mais desidratada. Entra a questão aí da hidratação de água, que a maior fonte de hidratação continua sendo a fonte interna, né? A pele ela é um resultado do que a gente é de dentro para fora. Então depende do que a gente consome, né, de alimento, de água, e do que a gente coloca por cima da pele. Essa hidratação que a gente faz por fora da pele, ela equivale a cerca de 10% do processo de hidratação. Todo o restante, ele é feito realmente se você faz o seu serviço, a sua lição de casa, né? Se você toma água, se você se alimenta com alimentos que são ricos em água. E aí tem um ponto interessante, que é, vou fazer a maquiagem. A pele madura, ela já está mais ressecada. Como que a gente vai preparar essa pele para receber a maquiagem e que produtos a gente vai utilizar nessa pele? Então, primeiro, o que eu começo fazendo? Se a pele está muito desidratada, eu gosto de usar um esfoliante químico. Eu vou deixar aqui, eu não trouxe para mostrar para vocês, porque acho que até o meu eu joguei fora, porque ele venceu, mas é um da The Body Shop, é um de vitamina C. Você aplica na mão, com a pele seca, sem estar limpa, sem nada, você vai massagear o rosto e ele vai retirar todas as células mortas. Então a pele ela vai estar mais preparada para receber o que a gente colocar de produto. Em seguida, depois que você fez a esfoliação, retirou com algodão úmido, que você deixou essa pele preparada para receber a hidratação, a gente vai entrar com a hidratação propriamente dita, né? E aí a gente vai ter que tomar cuidado de fazer uma hidratação que seja específica para cada tipo de pele. E o tipo de pele a gente tem que levar em consideração como a pele está no momento, não como ela é. Eu sei que a gente aprende que a pele, a gente tem a pele mista, a gente tem a pele oleosa, a gente tem a pele normal, a gente tem a pele seca, mas a gente não tem a pele, a gente está com a pele. Isso porque, você pensa assim, ó, se eu, Gabriel, com 5 anos de idade, a minha pele era um tipo. Eu com 20 anos, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Eu com 40, ela vai se comportar de uma maneira ainda mais diferente. E com 60, mais diferente ainda. E fora essa característica, olha os pelos aqui voando, pelo de gato. Fora essa característica, tem uma questão que depende de onde eu estou. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, certo? Aqui em São Paulo hoje está um clima úmido, porque acabou de chover. Mas vamos supor, minha pele é mista aqui em São Paulo. Se eu for para o Nordeste, a minha pele vai continuar sendo mista? Se eu for para o Sul, se eu for para uma área muito, muito gelada, né? Se eu for, sei lá, for esquiar, se eu for lá para a Argentina e estiver nevando, né? Como que a minha pele vai reagir? Eu vou manter a minha pele mista?
Provavelmente não. A minha pele vai mudar. Áreas mais quentes, por exemplo, tendem a deixar a pele com a sensação de que ela é mais oleosa. Eu falo sensação porque essa característica, se a pele é seca, mista, oleosa, depende da percepção que a gente tem dessa pele. Então vamos pensar que um óleo de coco, por exemplo, todo mundo já deve ter tido contato com óleo de coco, né? O óleo de coco, quando está frio, aquele óleo fica duro. Quando aquele óleo de coco está numa área mais quente, ou quando a gente aquece ele fica mais oleoso, mais aguado. Então isso é o que muda muito na nossa pele, né? Eu vou considerar que minha pele é uma pele mais oleosa quando eu tenho a percepção desse óleo que surge na minha pele e deixa essa aparência mais molinha, né? Você sente o óleo derretido na pele. Agora, se eu for para uma área fria, eu não vou ter a percepção desse óleo, porque esse óleo ele vai estar cristalizado na minha pele, mas a minha pele ainda está produzindo óleo, certo? Deixa eu ver aqui a pergunta da Bênia, para eu não perder. Quando está de base o pó, mesmo assim abre buracos em alguns pontos, o que pode ser? Eu vou falar, me lembra daqui a pouquinho, Bênia, porque tem várias características. Uma delas é essa preparação da pele. Por quê? Se eu não limpo direito essa pele, vou dar o meu exemplo, tá? Minha pele ela é mista. Se eu vier fazer a maquiagem por cima da minha pele sem fazer a limpeza e a hidratação correta, se eu não tiro essa gordura da minha pele, lembra que óleo dissolve óleo. Então, geralmente, as maquiagens que são à prova d'água, resistente à água, elas são compostas de óleos ou silicones. Se essa base ela contém óleo, por exemplo, essa gordura do meu rosto ela vai começar a dissolver essa base. Então, é essa união desses produtos que faz abrir esses buracos. Aí, ó, um ponto importante, né? Fiz a limpeza da pele, tirei o óleo da minha pele. Hidratei de acordo com o tipo da minha pele. Eu preciso depois criar uma barreira de proteção entre a gordura que a minha pele produz para ela não derreter o produto que está por cima. Esse é um fator, tá? E aí depende de como você fez a limpeza, do produto que você passou para hidratar e da qualidade desses produtos também. Então são muitas variantes, tá? Eu até anotei aqui porque depois eu vou dar a dica de alguns produtos para vocês, tanto de preparação de pele, quanto de produtos propriamente ditos, né? De base, corretivo e produtos acessíveis também, que eu sei que vocês estão querendo, certo? Então, bora lá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, ó, produtos hidratantes, ok. Então, como que a gente faz para não marcar as linhas de expressão? Então, comecei falando da importância da hidratação, né? Quanto mais hidratada essa pele, melhor, porque se ela tiver com água e gordura suficiente, ela não vai puxar esse óleo dos produtos, certo? Agora, eu tô com a hidratação suficiente na minha pele, né? Fiz uma camada de proteção para não criar esse contato da gordura da minha pele com a gordura da própria maquiagem, porque a gente tem que entender que a pele, ela sempre é uma mistura de água e óleo. Tô falando a grosso modo, né? Mas ela precisa de água e de óleo. Então você hidrata, você repõe óleo de alguma maneira. Quem tem a pele oleosa já não precisa, então você vai utilizar géis, alguns produtos, né, em creme, alguns produtos que não deixem essa pele com mais óleo ou produzir mais óleo, certo? E aí a pele estando muito bem hidratada, no caso da pele madura, por exemplo, uma pele que já tem 40, 50 anos, a gente vai utilizar sérum ou no caso de uma tecnologia que se chama booster. Booster é uma mistura de vários componentes, né, que ajudam a dar uma hidratação mais profunda para essa pele. E aí tem algumas substâncias que ajudam muito, né, como ácido hialurônico, por exemplo, que ele consegue penetrar mais na pele e puxar a água para essa região. Então, assim, a pele está ressecada, a gente vai esfoliar para tirar essas células ressecadas e mortas que estão na frente, né, do rosto, aqui na camada superficial. A gente vai dar uma hidratação profunda para essa pele, seja com sérum ou como um booster. E aí aqui eu posso já indicar um booster que eu uso e eu acho muito bom, é o da Nairana, que vocês podem marcar. E aí fizemos essa hidratação. Depois entra o processo de blindagem.
Que aí existem produtos específicos. Aí você pode usar, tem diversas blindagens, tá? Aí vai de quanto você está podendo investir e do efeito que você quer. Mas eu indico, tem Catherine Hill, você tem Até Embaixo d'Água, da Maria Margarida, tem blindagem da Cole. Deixa eu ver se eu lembro de mais algumas. Se vocês forem lembrando de algumas, vai me falando, tá bom? Que eu lembro de bate-pronto, tem essas 3 que eu utilizo. Se eu lembrar, eu falo de mais algumas pra vocês, tá bom? E aí você vai passar a blindagem. O importante quando a gente vai fazer a maquiagem, independente se é pra pele madura ou não, a gente tem que passar os produtos na pele, esperar esse produto absorver, para depois entrar com outro. Então, passei o hidratante na pele, eu vou passar, geralmente eu passo com a mão, e aí eu vou sentindo, porque com o tato, você consegue sentir a hora que o produto entra na pele, e depois que ele entrou, você vai sentir se ainda tem área. Geralmente essas áreas aqui, ó, elas tendem, na maior parte das peles, a precisar de mais produto. Essas regiões mais centrais, elas tendem a precisar de menos produto, tá? Aí você aplica, eu vou esfregando, massageando esse produto. Precisa de mais produto? Eu entro com um pouco mais de hidratante. A hora que ele seca, eu venho com a blindagem. Helena Gaia, mulher, quanto tempo! Bem-vinda! Monique Braga, Alane entrou, bem-vinda, Alana. Elaine, bem-vindo. Ah, boa, Vanitia, tem que hidratar bem as pálpebras também. E é importante porque se a gente não hidrata as pálpebras e os lábios também, a gente tem problema de aderência desse produto. Sabe quando você vai fazer os olhos? Você começa a fazer o esfumado e a gente chama de abrir, né? Quando começa a criar buraco, que você tá com uma sombra e quando você vem com outra para esfumar, aí abre um buraco, é porque a pele não tá bem hidratada. Se ela tá bem hidratada, você consegue fazer um esfumado com qualidade. E essa área aqui abaixo dos olhos, que é onde já tem as linhas de expressão e onde a gente movimenta bastante, em geral, assim, ó, nessas áreas todas que tem movimento, ó, é onde costuma marcar os produtos. Mas de todas essas áreas, a que tende a mais marcar e envelhecer é abaixo dos olhos. Então, essa é uma área que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de hidratar. Se essa pele não estiver muito bem hidratada, ela vai dar um aspecto de ressecada no final da maquiagem. Porque essa pele é mais fina. Por ela ser mais fina, ela perde umidade mais fácil. Então, assim, se você tem um hábito de cuidar da pele todos os dias, eu até indico muito vocês usarem o Cicaplast, né? Como uma forma de uma barreira física. Porque o Cicaplast ele é mais gorduroso. E esses produtos mais gordurosos, assim, principalmente para você usar para dormir, para você usar no dia a dia, eles são maravilhosos para segurar a umidade, a água dentro da pele. Mas, para a hora de fazer a maquiagem, a gente tende a não deixar produtos oleosos nessa região. Porque, como eu disse, óleo dissolve óleo. Então, se a gente passa óleo, que não seja um óleo que a pele vai absorver, por exemplo, tem um óleo que é próprio para maquiagem da MAC. Esse óleo da MAC, de camomila, você aplica, depois de um tempo, você sente que o olho está seco. Porque é um tipo de óleo que a pele absorve. Esses produtos que a pele absorve são muito bem-vindos pra gente, tá? E aí, aos fogos de artifício. Essa coisa louca aparece pra vocês também, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Então, como não tem pergunta por enquanto, depois eu abro a caixinha pra dar uma olhada, tá? Se tem perguntas lá. Então, bora lá. Aí, ó, fizemos a preparação da pele. A gente vai passar a base. Qual que é a questão? Quanto menos produtos grossos e mais ressecados, quanto menos camadas de produtos a gente puder passar nessa pele, melhor. Por quê? Porque pensa assim, ó. Pensa que a gente tem aqui, ó. Vou pegar meu dedo. Tá vendo que tem essas dobrinhas aqui, ó? Se eu colocar um tecido bem suave como uma seda, ele vai se encaixar melhor nesse formato do meu dedo. Agora, se eu colocar, por exemplo, um algodão, esse algodão já vai mostrar mais facilmente esses relevos naturais da minha mão. Então isso se aplica para a pele também. Então quanto mais fina essa camada de produto a gente tiver na pele, melhor para não evidenciar as linhas de expressão nem as rugas, tá? Então eu preciso de um produto que seja hidratante
e que tenha alta cobertura. Eu sei que assim a gente fica com medo de usar produtos de alta cobertura ou de média cobertura na pele madura. Claro que vai depender de como está o estado dessa pele. Se você tem uma pele madura, como é o meu caso, eu tenho uma pele madura, mas eu não tenho muitas manchas. Então uma base de cobertura média já é suficiente. Agora, se você tem mais manchas, você vai precisar de uma pele com uma base de cobertura maior. E aí a questão está na aplicação. Como que a gente vai aplicar esse produto na pele? Depois que passou a blindagem, às vezes eu fico olhando pra cá pra ver as perguntas de vocês, tá, gente? Mas o meu, como que eu posso dizer? Minha câmera tá aqui. Então não assustem que eu tô com o olho pra cá e pra cá, tá? Porque eu tô de olho em vocês, tá bom? E aí a gente vai aplicar esses produtos pressionando na pele. Você pode fazer isso com um pincel, pode ser um achatadinho, né? Como um kabuki. Eu gosto muito de fazer com a esponjinha. Porque você passa na esponja semi-úmida, né? Você umedece ela, mas tira todo o excesso de água dela, você aperta bem, e aí você vem apertando e dando batidas. Eu realmente, quem já fez maquiagem comigo nesses últimos tempos, sabe que eu bato, e eu aviso, eu falo, ó, não assusta que eu vou bater na sua pele, que é para essa base entrar na pele. E se essa base ela é mais grossa, eu tenho que empurrar ela na pele, que é pra gente ir secando essa base e ela ir ficando fina na pele. Faz o teste para você ver. Se você tem uma base que ela é um pouquinho mais grossa, aplica desse jeito, batendo mesmo, empurrando na pele, que você vai ver que você vai dando uma compactada nessa base. E conforme você vai batendo com a esponjinha, a lá, Vanisha, eu bato mesmo, bato firme. E aí você vai batendo essa esponjinha. E claro que assim, ó, onde ela tem mais mancha, você bate mais para você colocar mais camada de produto. Onde já não tem, por exemplo, essa região de contorno de raiz de cabelo, essas laterais do rosto, elas tendem a ter menos manchas. Então, onde a gente vai ter que se concentrar em ter mais produtos é nas áreas que tem mais manchas. Então, a gente vai passar mais camada de produto nessas regiões, vai bater e aí depois vai entrar com corretivo. Como que a gente vai fazer para não marcar essas linhas de expressão? Porque o que acontece? Escreve aqui para mim quem já passou por isso. Você passa a base e aí quando você vai vir com pó, você olha no espelho, já está tudo marcado. A base já está marcada em todas as linhas de expressão. Concorda? Ingrid Mendes, bem-vinda, mulher. Deixa eu ver se tem perguntas. Vou voltar um pouquinho só pra ver se tem perguntas aqui pra eu não perder, tá? Deixa eu ver vocês. Eu acho que tá tudo certo. Deixa eu ver, tô sofrendo na área dos olhos. Eu tô bem nessa parte da explicação, tá, Sandra? Não sai daqui, porque aí vocês vão entender. Porque essa região é a que mais envelhece a gente na maquiagem. Às vezes ela marca aqui nessa região também, mas o mais comum é marcar nessa região. Depende também do tipo de produto, porque ó, lembra que eu falei que óleo dissolve óleo, né? Se você passou um hidratante que ele é mais oleoso nessa região, quando você vem com a base, depois vem com pó, na hora tá tudo ok. Aí conforme você vai sorrindo, falando, movimentando, esse óleo de baixo ele vai se movimentando e ele começa a derreter essa região. E aí ele começa a marcar, e aí fica aquele vinco marcado, que aí esse vinco muitas vezes te envelhece também, né? Então como que a gente vai fazer? Tem que tomar cuidado com o tipo de hidratante que a gente vai passar. Eu indico aqui, ó, tem um da Make More, por exemplo, que é maravilhoso. Você pode usar em Briolice, deixa eu lembrar de hidratantes para pele madura, assim. Você pode usar, o Cicaplast, por exemplo, para pele seca, você pode usar também. Mas eu indico aquele procedimento que eu já ensinei algumas vezes, né? Você passa um hidratante nutritivo, da Nivea Nutritivo, depois você passa o Cicaplast por cima, deixa uma camada generosa, espera 30 minutos. Depois disso você vem e tira com uma água micelar antes da maquiagem. Isso ajuda bastante. Tá dando pra entender, gente? Ou tá bagunçado? Vai falando aqui pra mim se tá dando pra compreender a lógica. Eu já. E é triste isso, gente. Muita gente já passou por essa situação de fazer a maquiagem e ficar mais envelhecida. Eu já cometi esse erro também quando eu maquiava, tá? Porque assim, como eu sempre falo, quem nasce grande é filhote de elefante. Então,
até aprender a maquiar a pele madura, porque a gente deveria aprender isso na escola de maquiagem, mas a gente não aprende, tá? Então eu fiz vários cursos para poder aprender tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, ó, passamos a maquiagem aqui na área dos olhos. Você passou a base, tá passando a base até ela secar, ela começa a vincar nas linhas de expressão. Aí que tá o pulo do gato. Quando a gente vai selar essa maquiagem, primeiro a gente tem que ir esticando essas áreas e entrando com pouquíssimo pó. Porque pensa assim, ó, tá vendo essas linhas de expressão? Ó? Se eu tivesse com a base, ela estaria vincada em todas essas linhas de expressão. Se eu venho e bato o pó por cima, pronto. Aí eu já marquei de vez essa linha de expressão e já ficou... Esse efeito que tá aqui, assim, ó, quando eu franzo, isso aqui estaria já se eu entrasse com pó. Se eu entro direto com pó e a base está acumulada, não acontece isso, gente. Fala pra mim se vocês já passaram por isso. Às vezes até se maquiando isso acontece. Entendeu? Então, ó, aí a gente vai esticar essas regiões e vai entrar com pouquíssimo pó. Eu costumo entrar com pó também com a esponjinha semiúmida. Então eu bato na esponjinha, eu venho primeiro selando em outras áreas, porque, ó, pensa, eu selei essa região. Bati o pó. Como já tá seco, eu já posso tocar nessa pele. E aí, ó, se eu precisar tocar aqui, eu vou secar aqui também. E aí eu consigo ir esticando essa região. E aí você estica. Primeiro vem com a esponjinha que você passou a base. Vem dando batidinha para tirar o excesso de produto. Aí você vem com a outra esponjinha com um pouquinho de pó e vem apertando na pele. Se você não apertar esse pó na pele, gente, não adianta. Ele vai ficar flutuando, ele vai ficar só superficial. Outra dica importante, que eu acho que eu passei batido aqui, não falei, você passou a base. Antes de você passar o pó, quanto mais secos esses produtos estiverem na pele, melhor. Então, por exemplo, passei a base. Ou eu posso continuar dando batidinha com a esponjinha, porque a esponjinha vai puxando esse óleo dessa base, ou esse silicone que esteja ali, e depois eu posso vir ou com leque ou com ventilador. Quando a base estiver mais seca, melhor, porque aí eu preciso entrar com menos pó. Que tipo de pó que eu vou utilizar? Um pó translúcido que seja bem fino. Quanto mais fino, melhor. Lembra que eu falei da história da seda na mão? Aquele exemplo da seda, quanto mais fininho, melhor. E aí eu vou passar. Qual pó que eu vou indicar para vocês que eu tenho utilizado para essa finalidade? Tenho utilizado o pó Soft Eye da... Fugiu o nome agora, gente. Quem que tá aí? Cadê? Tem aluna minha aqui. Cadê? Dona Cristal, me lembrei o nome do pó. LF Pro, lembrei. Esse pó da LF Pro. Só que tem um porém. Quem viu meu vídeo do pó? Vocês viram o vídeo do pó que eu fiz, né? O pó da LF Pro foi um dos que eu utilizei lá no vídeo. E esse pó, ele não é exatamente a prova d'água. Ele forma uma gororobinha. Aí, Cristal, eu lembrei. Eu tava tentando lembrar aqui o nome do pó da LF Pro. Só que aí tem um truque. Esse pó da LF Pro, ele é bem fininho. Mas ele não é a prova d'água. O que a gente vai fazer? Percebi que o pó solto não fixa direito. Depende, Vanitia. Depende do pó solto. Porque eu só uso pó solto pra grudar, pra fixar a maquiagem. Eu só entro com pó compacto depois. E se precisar. Voltando, ó. Passei aqui o pó fininho da LF Pro. Que ele é bem fininho mesmo. Eu espero dar uma secadinha. Depois, por cima desse pó, eu entro com outro pó translúcido. Que seja a prova d'água. Agora fala sério. Isso aqui, gente, é dica de curso profissionalizante. É aula VIP, é quem tá lá dentro do meu curso que vai aprender essas técnicas, tá? Tô compartilhando aqui com vocês. Dica de ouro. E aí vamos pros olhos. Então assim, ó, lembra que eu falei? A gente tem que hidratar bem essa região dos olhos. Vou usar, geralmente eu uso Cicaplast. Cicaplast para essa região, eu passo uma gotinha só. E aí passo dos dois lados e não chego a retirar. Na pálpebra não tem problema.
E aí eu entro com corretivo. Geralmente eu uso o da Kryolan, né? Ou eu posso utilizar um corretivo líquido, não tem problema. E eu espalho bem nessa região para poder fazer o esfumado. Pele madura tem um problema aqui, ó. Minha pele sempre foi assim, né? Essa pálpebra gordinha. Mas a pele madura, ela já começa a ter essa característica parecida com a minha, ó. Que a pálpebra, que antes, quando eu era jovem, né? Quando você tinha lá seus 20 anos, ela era assim. Aí vai passando o tempo, ela vai ficando assim, ó. Mais encoberta. Isso não é exatamente um problema, né? Quem tem a pálpebra assim, a Gisele Bündchen, ela tem a pálpebra gordinha assim, caída. E é maravilhosa, né? Só que como que a gente vai fazer para maquiar essa região? A mesma coisa. Tem horas que você tem que ir esticando. Mas tomando cuidado, porque depende como você estica, quando você soltar vai ficar um outro formato, certo? Então você tem que tomar cuidado na hora de dar essa esticadinha na pele, tá bom? Para você se automaquiar, uma coisa que ajuda muito é você levantar o queixo, porque essa região vai ficar mais esticadinha e aí você consegue ver onde está o seu côncavo. Nesses casos de que a pálpebra já está encoberta, muitas vezes você vai precisar fazer a maquiagem com o olho aberto. Então eu vou pegar para marcar, né, a hora de fazer sombra, eu posso começar fazendo aqui de olho fechado, mas a hora que eu abrir, ó, penso, ó, meu côncavo tá aqui, a hora que eu abrir, ó, cobriu toda a sombra que eu fiz lá dentro. Então o que que eu faço? Eu vou dando uma leve esfumada com o olho aberto. Ó. E aí eu consigo dar um efeito de esfumado nesse olho, que já é uma pele mais madura, certo? E muitas vezes, assim, eu sei que as pessoas têm medo de trabalhar com lápis embaixo dos olhos. Porque pensar, vai marcar mais as linhas de expressão, vai me envelhecer. E muitas vezes não vai. Se você souber fazer da forma correta, não vai. Tá aqui a Vanity, ela acabou de fazer a sessão comigo. Tem até aqui no perfil do Instagram, tem um vídeo mostrando o processo de maquiagem. Vocês podem ver no vídeo, gente, que ela tá praticamente sem linhas de expressão. Não marcou as linhas de expressão dela a maquiagem, porque eu segui todos esse passo a passo que eu falei aqui pra vocês. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Lúcia. Luciana, né? Doutora Aki. É isso? Akimel. Aí, que bom que você gostou. Então vou abrir agora para vocês fazerem as suas perguntas. Eu não falei de bases, né? Eu falei que ia falar produtos para vocês, mas ó, bases baratas que vocês podem comprar e investir para fazer em pele madura. Vocês podem comprar a base da Anayrana, que é uma base muito boa. Tem a base da Fandi. A Fandi, acho que vocês vão gostar. Ela é uma base fluida também, ela é fininha e você pode construir camada. O bom dessas bases que eu tô falando é que elas têm essa mesma característica. A da Catherine Hill, a mesma coisa. A da Catherine Hill, ela tem duas agora. Duas ou mais, mas a que eu tô falando é uma que vem no conta-gotas. Ela é mais fluida. Embora ela seja semi-mate, né? Você consegue usar em pele madura tranquilamente, tá bom? Então essas são bases baratas para vocês utilizarem. Pó, eu falei, né? Tem esse da LF Pro, que vocês podem utilizar. E tem também pó da Roche, o pó à prova d'água. Tem o pó de tapioca também, O pó de tapioca é da Maria Margarida. E tem o pó, que eu fiz até o vídeo. Quem assistiu o vídeo do pó, você pode utilizar os pós da Anayrana. Linha de expressão na testa. Como eu faço para esconder linha de expressão na testa? É o mesmo princípio. Às vezes eu tô maquiando a pessoa e a pessoa tá conversando comigo e ela tende a ficar assim. Ou ela faz muito esse gesto, ou tem gente que é tão tensa que ela fica assim, ó, enquanto eu tô maquiando. O que a gente tem que fazer? Passei a base. Na hora de selar, eu puxo aqui pela raiz do cabelo, ó. Depende, às vezes você pode até puxar pra cá, ó, pela sobrancelha. Mas, em geral, puxando por aqui já dá jeito. Você bate com a esponjinha, tira o excesso que vai ficar dentro dessas linhas de expressão. E aí é o mesmo processo que a gente fez aqui. Abaixo dos olhos, você vai fazer na testa. Você vem apertando o pó, empurrando e dando batida, tá? Mesma coisa, de preferência um pó mais fino e depois você pode entrar com um pó mais grosso.
A mesma coisa nessa região, ó. O que eu peço para as meninas que estão maquiando comigo, e é o que vocês vão fazer quando vocês forem se maquiar. Vocês vão colocar a língua aqui, ó. Tá vendo que fica esticadinho? Assim que ficar esticadinho, você tira o excesso também com a esponjinha que você passou a base. E aí você vem com a outra esponjinha ou com um pincel, com um pouquinho pó, e vem batendo até secar. Como que eu sei se já tá bom de pó, Gabriel? Você vai pegar aqui o dorso da mão, ó, e aí você vai tocando para sentir se tá seca. É muito fácil de você perceber, porque às vezes você secou, você passa a mão, ó, você sente que aqui tá seco, mas a hora que você encosta aqui, você sente que tá um pouco úmido, então você sabe que tem áreas que precisam de pó. Essa região aqui, ó, esse centro do rosto é onde a gente precisa tomar mais cuidado em relação ao pó, porque essas regiões, elas já tendem a ser mais sequinhas. Às vezes você não precisa nem passar pó. Às vezes a própria base, quando ela seca, já é suficiente. E aí você não precisa de pó. Tá bom? Acho que eu respondi. Tem alguém que fez pergunta aqui que eu não respondi, gente? Deixa eu abrir a caixinha pra ver se vocês fizeram perguntas na caixinha. Não fizeram. Ninguém tem pergunta, gente. Alguém tem alguma dúvida em relação à pele madura? Por enquanto não. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se eu falei sobre tudo. Aplicação, base, produtos. Acho que eu falei basicamente o que eu preparei para vocês. Vou ficar só um tempinho aqui para ver se vocês têm dúvida. No contorno, posso fazer isso da língua? No contorno? Acho que eu não entendi, mulher. Vilela Maísa. Então, ó, não craquela por conta desse passo a passo, Maísa. Maísa, eu fiz a maquiagem da Maísa lá em Campo Grande. É que também a Maísa, né? Quase não tem linha de expressão. Então aí fica fácil, né, Maísa? Mas tem isso, ó, por exemplo, ó. Tem muita gente que assim, ó, que nem eu. Ao olho nu, assim, você vê, você fala, nossa, tem linha de expressão abaixo dos olhos? Não tenho. Mas se eu não tomar cuidado com a maquiagem, craquela. Isso acontece muito com o cliente também. Eu fui gravar vídeo ontem pro curso de maquiagem. E sabe essa coisa assim, de tipo, nossa, tava um dia todo enroscado. E eu falei, ai, gente, vou fazer uma maquiagem bem sem vergonha aqui, porque eu vou gravar rapidinho. E aí eu não preparei minha pele, não fiz nada. Aí eu falei, vou só passar uma base e passar um pó. Não teve jeito, gente. Porque ficou tudo marcado aqui embaixo, embaixo dos meus olhos. Aí o que eu fiz? Trabalho de preguiçoso é um trabalho dobrado, né? Aí eu tive que tirar toda a maquiagem e refazer, seguindo todo o passo a passo. De limpar bem a pele, hidratar, passar a blendagem, passar a base batendo, passar o corretivo também batendo, porque tem isso, eu não falei do corretivo, mas é igual, tá? A gente passou a base apertando, passou o corretivo, também vai tirando o excesso. E aí para essa coisa do contorno, cadê, ó? Embaixo da pálpebra aqui craquela. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque quem perguntou do contorno, no contorno posso fazer isso da língua? Eu não sei se continuo não entendendo, mulher. Porque assim, ó, o contorno que tá aqui, você diz? Talvez, é porque assim, ó, a gente tá falando, né, por exemplo, aqui, nessas regiões, é mais comum da gente ter essas regiões que marquem, né? Mas se você for pegar uma pessoa, por exemplo, quem tem mais de 60 anos, que já tem rugas fixas, é o mesmo processo, você tem que ir esticando. Só que cada pele, você vai ter que encontrar uma estratégia diferente. Você tem que ir pegando áreas, ó, áreas que você possa tocar e esticar sem afetar a área do rosto. Ou você vai pegando por partes. Então, por exemplo, aqui não tem ruga. Então eu passo pó aqui, porque aí eu consigo ter essa área para eu conseguir puxar. Passo pó aqui, aí tendo essas duas áreas secas, eu consigo esticar essa ruga para tirar o excesso de produto e passar o pó. Entende? Essa é a questão da pele madura. Então são só assim, são técnicas e procedimentos mais específicos, né? Mas depois que você pega a mão, é difícil de você errar, de você fazer errado, tá? Então é isso. Depois vão lá olhar
a maquiagem que eu fiz na Vanitia, porque a Vanitia já tem mais de 60 anos. E no vídeo você vê que não marcou as linhas de expressão. Eu já marquei quando eu maquiava antes, né? Quando não tinha técnica. Pegava gente de 40 anos e deixava marcada a linha de expressão. Entendeu? Então por isso que a gente tem que estudar e se empenhar. Deixa eu ver, posso pôr a língua no canto da boca? Porque eu vi que marca bem e fica mais... Ah, essa é uma dica boa também, ó. Aqui também, no canto da boca, às vezes eu peço também. Porque se a pessoa... Tem gente que tem a boca já mais profunda. Isso às vezes independente de idade. Mas claro que assim, com a idade, tende a ela ficar mais caída e fazer uma profundidade nessa região. Eu peço pra pessoa pôr a língua aqui, ó. Aí eu tiro o excesso do produto e aí eu selo bem. Porque também, ó, todas essas áreas que vão ficando, às vezes, ó, canto de nariz, canto de boca, linha de expressão, se você não sela bem, ou se você não tira o excesso desse acúmulo de produto antes, isso tudo vai ficando marcado. Lembra que eu dei exemplo pra vocês aqui, ó? Ah, então com essa linha de expressão, se eu bato pó com acúmulo de produto, pronto, vai ficar assim. Mesmo sem sorrir, vai ficar com essas marcas. Então é isso, gente. Ixi, travou? Ah, consigo ver aqui vocês. Então é isso. Ninguém mais tem dúvidas? Ó, gente, quem gosta desse tipo de vídeo, né? Quem é mais estudioso, gosta de maquiagem, agora eu vou ter um grupo no WhatsApp só para receber dicas, tá? Então quem gosta dessas dicas de maquiagem, vão ter dicas que só vai estar no grupo para quem estiver lá no meu WhatsApp. Então vou deixar um link depois para vocês entrarem aqui no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, vou deixar aqui embaixo o link para você entrar. E aí nesse YouTube não precisa se preocupar, porque não é o YouTube que todo mundo fica batendo papo, fica atormentando, não. Eu vou mandar vídeos com dicas lá para vocês, tá? Para vocês irem se aperfeiçoando cada vez mais nesse universo da maquiagem, tá bom? Então é isso, gente. Beijo nos corações de vocês. Que bom que vocês gostaram. Bênia, que bom que você gostou. Doutora Aki, me fala como que é. É assim mesmo? Doutora Aki? Doutora Akimel? Então espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Testem e aí depois comentem pra mim se deu certo, tá? Quando estiverem testando, se quiserem marcar no Instagram, lá nos stories eu reposto vocês, que eu vou ter o maior prazer de fazer isso, tá bom? Beijo nos corações de vocês. Vou tentar deixar a live salva, tá bom? Beijos.